se aconselhar com Deus. Se existe algo que nós precisamos trazer para a nossa vida, e até foi um comentário do pastor Eduardo num dos cultos, é a pedir conselho para Deus e intercessão para as pessoas e não o inverso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero ler um texto, não é o texto base, mas só para a gente poder fazer uma introdução aqui. Coloca para mim, Provérbios 16. Nós vamos ler do 1 ao 3. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do? Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confia ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Hoje nós vamos falar, como está sendo o tema do mês, romper limites. Hoje nós vamos falar sobre rompendo com os limites do meu velho modo de agir. Eu preciso romper, você precisa romper com a sua velha maneira de agir, com a sua velha maneira de pensar, com a sua velha maneira de ser, amém? Porque como diz o texto de Provérbios, muitas vezes nós fazemos muitos planos, nós temos muitos objetivos, e nós normalmente consultamos ao Senhor apenas para comunicá-lo e dizer para Ele, Senhor, abençoe os meus planos e os meus projetos. E nós precisamos aprender a romper com essa mentalidade. E eu consigo romper com essa mentalidade quando? Quando eu aprendo a confiar no Senhor toda a minha vida. Por isso que o texto vai falar, confia ao Senhor tudo que você faz, tudo que você é. E os seus planos serão bem-sucedidos. Mas nós vamos aprender essa entrega, essa confiança, nós vamos entender um pouco mais do que Deus espera de nós, do que Ele deseja para nós. Está em 2 Reis, capítulo 4, que é a história da viúva. Eu vou até o 7, tá, Poli? 2 Reis 4, versículo 1. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. Deixa eu só contextualizar. Antigamente, nos tempos bíblicos e até depois, uma boa parte da nossa história, da humanidade, quando você tinha uma dívida que você não conseguia pagar essa dívida, você poderia ser levado como escravo ou os seus filhos levados como escravos para pagamento daquela dívida. Por isso que dentro da tradição judaica, Deus vai instituir o ano, que tem um ano, você trabalha, e aí quando completa 50 anos, se você tem um escravo, você teria que liberar aquele escravo gratuitamente. Porque é uma coisa que Deus tinha instituído. Porque as pessoas, não é igual hoje, irmão, que a gente deve, e o nome da gente, no máximo, vai para o SPC e para o Serasa. Naquele tempo não era assim, e o povo fica ligando 24 horas, né? Telemarketing ligando para a gente, batendo na... Não era assim, na porta da casa da gente, acordando a gente de 7 horas da manhã para cobrar, igual a loja 100, estou brincando. Naquela época, não era assim, não, porque minha mãe me contou que esses dias para trás, era cedinho, o moço da loja 100 estava batendo na vizinha da frente lá, tirando a mulher da cama, cedinho, né? Por isso que eu lembrei do comentário da minha mãe. Falei, nossa, pelo amor de Deus, a menina não tinha nem acordado, mas já para pegar, né, a mulher em casa, né? Tá certo ele. Mas não era assim. Então, quando você tinha uma dívida que você não conseguia pagar, você tinha que entregar algo como pagamento. Como o bem mais valioso é a sua mão de obra, então você seria levado como escravo ou os seus filhos. E é exatamente a situação que essa mulher se encontrava. O marido dela faleceu, ele era um profeta, ele era da escola de profeta de Eliseu, então ele era conhecido, convivia com Eliseu. E quando o marido dela falece e os credores começam a bater na porta dela, falando para ela, ou a senhora paga, ou os seus filhos vão ser levados como escravos, ela vai ter uma ideia, que muitas vezes nos falta. Porque quando você vê ela indo atrás do profeta, porque no Antigo Testamento, Deus não se revelava para as pessoas como Ele se revela para nós hoje. Hoje, o Espírito Santo, Ele fala comigo e com você por um pensamento.
Ele coloca um sentimento no nosso coração, coloca ou não coloca? Ou de alegria, ou ele fecha o nosso coração, ou ele coloca uma frase, um pensamento na nossa mente. Ele tem várias maneiras de falar. Naquela época, ele não falava. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Então, para as pessoas ouvirem uma direção de Deus, elas iam até quem? Até o profeta. Então, procurar o profeta, na verdade, era procurar Deus, para ouvir uma direção de Deus. E foi exatamente o que essa mulher fez. Ela pegou o problema dela e ela vai até atrás do profeta e vai falar para ele a situação dela. Pode passar para mim, Poli? O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. E ela vai responder, não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Sabe que uma das coisas que eu acho interessante nos textos bíblicos é que a maior parte das pessoas que foram muito usadas por Deus, Deus sempre vai perguntar para elas o que elas têm, e elas sempre vão achar que elas não têm nada, e Deus vai usar o que elas consideram como nada, para poder usar como instrumento. Você quer um exemplo? Quando Deus vai chamar Moisés para atravessar o povo no Mar Vermelho, o que Moisés tinha? Uma vara. E aí Deus chama Moisés, ele vai fazer essa pergunta para Moisés. Moisés, o que você tem na sua mão? Eu tenho uma vara. O que uma vara é capaz de fazer? Nada. Mas na mão de Deus, ela abriu um mar. Todas as vezes que Deus ia liberar uma praga, ele levantava o cajado dele, a vara dele, e orava, e a praga vinha sobre a nação do Egito. O que é que Davi tinha para derrotar Golias? O estilingue, na nossa linguagem. Quando que você vai para uma guerra com estilingue? Mas Deus usou ou não usou uma pedrinha e um estilingue para derrubar um gigante? Usou. Quando Deus chama Gideão para libertar o povo de Israel no tempo dos juízes, o que é que Gideão tinha? A pergunta de 1 milhão, porque agora vocês ficaram assim, nossa, pastora, parece que não tinha nada. O que é que Gideão tinha? Aparentemente, nada, não é? Ele tinha o desejo de ver a nação de Israel transformada. Porque ele vai fazer um pedido para Deus. E aí o anjo vai virar para ele e falar assim, vai nessa sua força. E ele vai olhar e falar, mas que força? Eu estou escondendo a comida aqui, eu estou escondendo os grãos, para os filisteus não me roubar, e o Senhor vem falar para eu ir na minha força. E aí Deus vai olhar para ele, exatamente. Pegando um pedaço da ministração do pastor Carlos, seja ousado. Mesmo que você não tenha aparente coragem, Gideão, pega esse desejo de ver a transformação de Israel e bate em cima desse desejo. E quando você olha para a história dessa mulher, o que seria mais provável? Quando uma pessoa chega em você e fala assim, olha, eu estou devendo, e se eu não pagar, meu marido vai ser levado escravo. O que você faria, irmã? Olha, irmãs, que Deus está vendo os seus pensamentos. Tem irmã pensando assim, leva sem direito à devolução. Eu levo, põe até no carro e entrego lá na porta do credor, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Irmãos, se um credor batesse na sua porta, maridos, e falasse assim, ou você paga ou vou levar a sua mulher como escrava. O que você faria, marido? Douglas, pode levar a Ludmila? Pode levar, Reginaldo? A salva de palmas. É um homem romântico. Marido, leva ou fica? Por que eu te perguntei isso? Porque o mais provável, quando alguém chega para você e fala assim, eu tenho uma dívida, você pensa o quê? Você de dinheiro para resolver a dívida, não é? Então ela chegou e falou assim, eu estou com um problema na minha casa, e o problema que eu tenho na minha casa é o seguinte, eu tenho uma dívida impagável. Talvez na cabeça dela ela pensasse assim, vai que tem porque eu vou te explicar uma coisa, no templo tinha a casa do tesouro,
Então, as pessoas levavam as ofertas delas, seja em dinheiro, seja em cereais, em trigo, seja em ouro, prata, seja o que fosse. Tinha um lugar no templo que era chamado de Casa do Tesouro. Talvez ela tivesse pensado assim, ó, eu vou conversar com o profeta, porque aí ele vai lá na Casa do Tesouro, e aí ele resolve meu problema. Só que aí Eliseu vai virar para ela e vai dar uma resposta inusitada para ela, porque ele vai devolver a pergunta. Tá, você tem uma dívida, e o que é que você tem na sua casa? Ela poderia ter olhado para ele e dito assim, eu não tenho nada. Poderia ou não poderia? Porque ela foi procurar ajuda. Só que quando você e eu aprendemos a pedir conselho para Deus, no meio do nosso aconselhamento, Deus começa a nos mostrar que nós temos algo para oferecer. Vocês conseguem entender isso? Quando nós, por isso que o primeiro conselho de Deus para nós hoje é, aprenda a pedir conselhos para Deus. Porque a gente é assim, é meio que no automático. Acontece um problema, a primeira pessoa que passar na reta, a gente já está lá, menino, estou com problema. Falei igual menino, estou com problema. E eu não sei, o que você acha? Estou mentindo? Se você trabalha num ambiente que tem muitas pessoas, você até consegue ficar um pedaço do tempo quieto. Mas, de repente, chega um, o que você tem? Não tem nada, não. Estou só pensativo. Aí já começa, né? Mas você está pensativo no quê? Se for o meu marido, irmão, já era. Porque eu falo assim, ele, o que você tem? Eu, nada. Você está quieta? Eu estou pensativa. Aí passa 5 minutos, ele volta. O que você está pensando? Normalmente era para eu, mulher, falar isso para ele, né? Porque é nós, mulheres, que queremos saber o que se passa na cabeça dos homens. Mas não tem isso. Às vezes você está lá, você acabou de receber uma notícia, um problema, uma situação chegou para você. Se você não tem o hábito já de encontrar alguém de confiança e já abrir seu coração, você até tenta ficar quieto um tempo. Mas quem está ao redor percebe a tua mudança, já começa a te cutucar. E a gente faz o quê? De buia. E já vai contando. Ai, por quê? E esse é o nosso primeiro erro. Não de contar, mas para quem contamos. Se essa mulher tivesse ido atrás das pessoas e contado para as pessoas, o que as pessoas teriam dito para ela? O que você diria para ela? Se ela chegasse para você e dissesse assim, olha, eu estou com um problema financeiro, e vai todo mundo preso lá em casa. O que você diria? Eu sinto muito. Que Deus lhe guarde lá na cadeia. Mas não é o normal das pessoas falarem? Outros, como eu, diriam assim, eu só não visito pessoas na cadeia. Mas estarei orando. Tenho dificuldade na cadeia. Gente, qualquer pessoa que ela fosse se aconselhar, teria dito para ela o quê? E já era. Já era, a dívida é impagável, já vai despedindo dos meninos. Foge com essas crianças. Porque não tem o que fazer. Se você quiser, eu arrumo um camelo para a senhora fugir. Porque naquela época era camelo. Só que ela teve uma atitude sábia. E a primeira coisa que eu e você precisamos aprender. Todas as vezes que as situações batem à nossa porta, nós precisamos aprender a pedir conselho para Deus. E pedir conselho para Deus, às vezes você não vai conseguir discernir o que Deus quer. E pedir conselho para Deus é ou você orar a respeito do assunto, e também se você quer abrir o seu coração, você tem a necessidade de conversar com alguém, olha quem você está conversando. Para quem você está pedindo conselho? De qual fonte você está se alimentando? Porque uma coisa que nós não consideramos, mas é uma pura verdade, é que tudo que nós ouvimos se torna alimento para nós. Concorda? Gente, você já reparou? Às vezes você não... Acontece uma situação em casa com seu filho, sei lá, vou pegar casos de família aqui. Às vezes acontece uma situação com o filho, uma situação com o marido, e a gente fica chateado. Que é normal, a gente é ser humano. Mas você já notou que dependendo da pessoa com quem você convive, ela consegue te envenenar de uma tal maneira que daqui a pouco você está querendo pôr todo mundo para fora de casa, senão você está querendo ir para fora de casa e largar tudo e todos. Mas não é? Dependendo da pessoa que você conversa, ela vai minando você. E aí uma coisa que era pequena, minúscula, ela se torna uma coisa gigantesca para você.
Um problema que era pequeno, que era até fácil de resolver, se torna um problemão para a gente. Por quê? Porque a gente vai se alimentando daquelas palavras. Nós precisamos tomar muito cuidado para quem nós contamos a nossa vida. Eu trabalhei muito tempo em fábrica, e fábrica é uma bênção para treinar você nesse ponto. Porque é impressionante, parece que o povo fareja que você não está legal. É incrível, eu fico o dia inteiro tentando arrancar alguma coisa de você. Para quê? Para te ajudar? Não, para te envenenar. Aquela mulher, ela teve uma atitude muito sábia. Eu não vou atrás de ninguém que possa me envenenar. Eu vou atrás do homem de Deus e eu vou dizer para ele a minha realidade. E a resposta de Eliseu para ela vai ser o seguinte: olha o que você tem em casa, porque a resposta que você precisa está aí, dentro da sua casa. E isso nos traz um ponto que a gente precisa observar. Muitas vezes a resposta que a gente precisa para a solução do nosso problema não está fora, está aqui dentro. Só que está tão bagunçado, está tudo tão fora de ordem, que a gente não consegue enxergar que está aqui dentro. E a gente vai buscar a resposta fora. E quando a gente vai buscar a resposta fora, principalmente fora da presença de Deus, nós tomamos as piores decisões. Nós escolhemos os piores caminhos. Nós recebemos os piores conselhos. Eu vou te falar uma coisa, até de crente você tem que prestar atenção. Que crente que está te aconselhando? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, é o irmão da igreja. Mas às vezes o irmão está mais encapetado do que o capeta. Mas é verdade, gente. Tem muito crente, né? Difícil. Você tem que olhar o fruto. Você tem que olhar. Quem está me aconselhando? Para quem eu posso me abrir? Com quem eu posso conversar sobre isso? Talvez você não vai ter uma resposta, porque vocês, ovelhas, vocês são muito bonitinhas, fofinhas. Porque vocês são assim, vocês conversam, e aí vocês esperam uma resposta assim, imediata. E nem sempre tem uma resposta imediata. Concorda? Eu vejo muito isso. Tipo assim, eu vou mandar e Deus vai falar, e às vezes Deus não fala nada. A gente só fica, aham. E a gente não fala nada porque Deus não disse nada. Não diz porque Ele quer trabalhar com você. Não diz porque alguma razão Ele vai ter para não ter falado. E a gente tem a responsabilidade de não te falar uma coisa que Deus não mandou falar. Mas concorda que só o fato de você... Quem é que já teve essa experiência de você estar mal? E só o fato de você conversar com o pastor, de desabafar, você já se sentiu melhor? Não, ele não precisou falar, ele não mudou a sua vida. Não foi lá, não pagou sua conta. Né? Não foi lá consertar sua esposa, nada. Mas só de você desabafar, você já se sente aliviado. Por quê? Autoridade de Deus. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender nessa noite, nós precisamos aprender a pedir conselho para Deus. A tomar cuidado para quem nós abrimos a nossa vida e o nosso coração. Porque para todas as pessoas que nós abrimos o nosso coração, nós damos a ela o direito de entrar e fazer o que elas querem dentro do nosso coração. Concorda? Você quer um exemplo? Só para você entender o que eu quero dizer? Quando você pede conselho para uma pessoa, você dá direito para ela falar o que ela quiser para você. Você dá o direito dela se intrometer na sua vida. Dá ou não dá? Dá, ué. Você perguntou. E aí é que está. A pessoa que está me aconselhando, que está dando palpite sobre a minha vida, é quem? Qual é o fruto que ela tem? Quem está usando ela? Porque o problema de nós recebermos conselhos das trevas é que a gente paga um preço muito alto. E o capeta é terrível, gente. Eu não quero exaltar ele não, está derrotado em nome de Jesus. Mas eu falo que ele é terrível por quê? Porque o conselho vem e naquele primeiro momento parece ser um conselho maravilhoso. Você fala, nó, resolvi meu problema, agora está tudo solucionado. Depois de algum tempo é que você começa a ver a realidade daquilo que você recebeu, de palavra, de conselho. E aí que você começa a ver o caminho de destruição. Pegando mais uma frase do pastor Carlos hoje de manhã, que ele falou, e é verdade. Todas as vezes que o inferno for usar alguém para te aconselhar, ele vai usar muito argumento. Vai ou não vai? Ele vai usar muito argumento para te convencer que aquela decisão é a melhor. Quem aqui já tomou decisão, ou foi tentada a tomar uma decisão,
que assim, você pensou, vinha na sua cabeça, ou a pessoa falava assim, não, porque na hora que você fizer isso daqui, e aí vinha na tua cabeça assim, vixe, você é a pessoa mais feliz do mundo. Eu vou resolver todos os meus problemas. Na hora que eu fizer isso daqui, e aí vem aquele monte de argumento para você tomar aquela decisão, e aí você tomou e depois você se lascou. Alguém? Ou só eu? Acho que todo mundo, né? Ou então, em outros momentos, você foi tentada a tomar, não tomou, e você, graças a Deus que eu não tomei. Meu Deus do céu. Que aí passa um tempo, você para e olha para trás e fala, meu Deus, se eu tivesse tomado aquela decisão, eu tinha arrebentado, tinha acontecido isso, tinha acontecido aquilo, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, guarda essa primeira palavra no seu coração. Cuidado com quem você se aconselha. Cuidado para quem você abre sua vida. Porque a pessoa pode ser uma pessoa maravilhosa, um doce. Mas pessoas doces também são usadas pelo inferno. E eu não estou falando que a pessoa está endemoniada, gente. Eu estou falando que eu preciso tomar cuidado. Quando eu falo pessoas doces, eu preciso tomar cuidado até com os que dizem que é crente, gente. Eu preciso tomar cuidado. O conselho que eu estou ouvindo está de acordo com a palavra? Bate com a palavra de Deus? É o que Deus tem para mim? Sabe uma coisa que talvez nos ajude muito nessas horas? Você já reparou que a gente vai pedir conselho para as pessoas, esperando que elas falem, que elas afirmem aquilo que a gente quer? Se ela afirmar aquilo que a gente quer, irmão, já começa a ficar com a antena ligada. Você está concordando demais comigo. Deixa eu orar um pouco mais. Mas não é? A gente vai buscar conselho, mas na verdade, eu falo, irmão, porque é assim, a ovelha vem e pede um conselho, a gente fala uma coisa, ela faz outra. O que me faz pensar o quê? Você queria que eu afirmasse o seu desejo, como eu não afirmei o seu desejo, você fez o que está no seu coração mesmo de fazer. Então, cuidado para quem você abre a sua vida, cuidado para quem você pede conselho. Continua lá no texto para mim. Então, Eliseu disse, tome emprestadas vasilhas, muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas conseguir? Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem. Separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam as vasilhas e elas as enchiam. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Vou terminar. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite, pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que? Sobrar. Segundo ponto, esteja disposta a investir e a trabalhar. Por quê? Porque quando ela chega nele, conta a situação e ele pergunta o que ela tem em casa, ele vai dizer para ela o quê? Vá na vizinhança, pegue quantas vasilhas você puder e leva para sua casa. Ele não falou para ela assim, ó, vai, senta e espera o milagre. Ele falou para ela, vá e pegue vasilhas. Se eu desejo viver algo de Deus na minha vida, eu preciso estar disposto a batalhar. Eu preciso estar disposto a trabalhar. Eu preciso estar disposto a me esforçar. E esse esforço vai demandar desafio. Porque normalmente Deus vai nos pedir coisas que nós não estamos tão à vontade para fazer. Gente, imagina que loucura. Não sei se você já se transportou para o texto. Ela batendo de porta em porta. Você presta uma vasilha? E o povo perguntando, para quê? Porque o povo pergunta, né? Imagina quantas vezes ela não foi lá nos vizinhos e voltou em casa. Ô, irmão, não tinha carrinhola, não. Carro, carretinha, então, charrete. Então, ela foi juntava uma quantidade, ia em casa, guardava, voltava lá nos vizinhos, tudo, para pegar o máximo possível de vasilhas. Isso demandou esforço. Então, às vezes, nós queremos viver coisas de Deus sem fazer o mínimo esforço. Às vezes nós queremos viver o novo de Deus, queremos viver milagres de Deus, mas nós não queremos que Deus nos desafie. O que é desafiar? É quando Deus nos manda ser algo que nós ainda não somos. É quando Deus nos manda fazer algo que nós temos vergonha de fazer, dificuldade de fazer,
medo de fazer. E aí Deus fala assim, mas você vai ter que fazer. Você vai ter que ir atrás. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que fazer a sua parte. Então, a segunda coisa que precisa entrar no meio do seu coração nessa noite é: eu preciso estar disposto a fazer o que Deus está me mandando fazer. E eu te faço uma pergunta: o que Deus está te mandando fazer? Nada, pastora. Deus não está me pedindo nada. Então, irmão, o negócio está mais feio ainda. Mais complicado ainda. O que Deus está te desafiando a fazer? O que Deus está propondo para você dentro de casa, no trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida financeira? O que Deus tem proposto para você fazer em relação ao corpo de Cristo? Porque Ele nunca vai pedir algo que seja confortável. Ele sempre vai nos pedir algo que nos desafie. Porque a gente só cresce no desafio. É ou não é? A gente só cresce no problema, gente. A gente só amadurece, infelizmente. Deus olhou para a gente e falou: o pecado atrapalhou vocês, então agora para crescer, vocês vão ter que passar situações, vocês vão ter que passar tribulações, e é o que acontece. Agora a pergunta de Deus para nós é: quanto eu e você temos nos esforçado para fazer aquilo que Deus tem mandado, para ser quem Deus tem nos mandado ser? Quanto nós temos nos esforçado para viver as promessas de Deus? Porque para viver a promessa de Deus demanda esforço. Às vezes a gente vem na igreja, recebe uma palavra de Deus: eis meu filho, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a porta. A gente faz o quê? Amém, glória a Deus, aleluia. Volta para a nossa casa, senta na nossa vida e amém. Seja o que Deus quiser. A Bíblia não diz isso. No final do texto agora você vai entender. Quando Deus me entrega uma palavra, eu preciso estar disposto a batalhar para aquela palavra se cumprir. Batalhar do meu jeito? Não. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é abrir mão do meu jeito. Terceiro passo: envolva as pessoas no seu milagre. O que aquela mulher fez? Ela poderia ter ido atrás das vasilhas sozinha, poderia ou não? Poderia. Mas ela chamou os filhos. Além de chamar os filhos, quando ela bate na vizinhança, você acha que ela não contou? Gente, as pessoas perguntaram: mas por que você quer vasilha? Porque o profeta falou para mim reunir o máximo de vasilhas possíveis, enchê-las, porque Deus vai multiplicar o meu azeite, eu vou pagar todas as minhas contas. E eu vou conseguir viver do restante que sobrar para mim. Isso é compartilhar. Tem muita gente que vive milagre de Deus, mas não testemunha. Tem muita gente que vive milagre de Deus, mas não compartilha. Tem muita gente que vive respostas de Deus, mas não edifica o outro através do seu testemunho. Irmão, sai contando para todo mundo. Sabe o que Deus fez na minha vida? Deus fez isso, Deus transformou, Deus me curou, Deus me libertou, Deus me restaurou, Deus me transformou. As pessoas, elas são alcançadas quando há testemunho em nós, tanto testemunho de vida, quanto testemunho de palavra. Conta para os quatro ventos. Não interessa o que as pessoas vão dizer. Às vezes você está com um problema que todo mundo sabe, porque tem coisa que as pessoas ficam sabendo. Testemunhe: estou passando por isso hoje, mas você vai ver meu milagre. Estou passando essa dificuldade hoje, mas você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na minha casa. Você vai ver a transformação. Eu vou ser uma prova viva do milagre de Deus. Eu vou ser uma prova viva da restauração de Deus. Eu vou ser uma prova viva de que Deus transforma realidades. Quando você toma essa decisão e quando as pessoas te interpelam acerca do teu problema, você fala: hoje está assim, mas eu creio, eu estou vendo o que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus vai fazer e você também vai ver. Quando você age dessa maneira, você abre espaço para Deus fazer. Porque Deus olha do céu e fala: agora sim, agora você está começando a crer. Agora você está começando a acreditar em mim. Agora você está começando a entregar de fato a tua vida para mim, porque você está contando para todo mundo. Gente, quantas vezes a gente passa por uma situação e as pessoas estão sabendo e a gente guarda a nossa fé, no sentido de: não vou falar não, vai que Deus, né? Vai que Deus não abre a porta.
Aí você está pensando assim, pastor, mas e se Deus realmente não abrir a porta? Se ele não abrir a porta, você continua falando, ele não abriu essa, mas vai ser outra, e eu creio que ele vai abrir. Alguma coisa Deus vai fazer. Porque a gente cantou essa noite, a segunda canção dessa noite. Ele não é homem para mentir. E se ele não é homem para mentir, e eu entreguei a minha vida para ele, eu não sei como ele vai fazer, o que ele vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer. Essa convicção, ela precisa estar dentro do nosso coração, querido. É por isso que Paulo vai dizer assim, olha, eu não ando pelo que eu vejo. Porque se Paulo fosse andar pelo que ele estava vendo, gente, nem crente o homem era. Gente, Paulo foi preso, açoitado, ficou quase cego, tudo por causa do Evangelho de Cristo. O que faz uma pessoa dessa permanecer até o fim? Me fala quais são as razões humanas que o apóstolo Paulo tinha para permanecer fiel, gente. Nenhuma. Ele fala assim, passei por naufrágios, quase morri, uma víbora me mordeu. Gente, ele poderia ter olhado para toda aquela situação e falado assim, Deus me abandonou. Nossa, eu não tenho chamado, não. Porque, olha, desde que eu me converti, ele já converte e fica cego. Deus já começa com tudo com Paulo. Ele já converte e fica cego. 3 dias cego. E dali para frente, uma experiência atrás da outra. Do ponto de vista humano, tudo negativa. E aí vai chegar um momento da vida de Paulo que ele vai falar assim, ó, eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pelo que eu sei. O que você sabe de Deus? Isso vai determinar muito a tua fé. Porque essa mulher, ela sabia quem Deus era, porque ela viu o marido dela. Ela tinha experiências, Teresa. Ela viu Deus fazer coisas através do esposo dela, senão ela não teria procurado Eliseu. Sabe, querido, tem hora na vida da gente, tem situações na vida da gente, que você e eu, nós vamos precisar recorrer àquilo que Deus já fez por nós um dia. Lembrar do que Ele já fez. Trazer aquela memória viva dentro do nosso coração, falar, o Senhor fez uma vez, o Senhor faz de novo. É outra situação, mas o Deus é o mesmo. É outro milagre que eu preciso viver, mas o poder que opera no Senhor permanece o mesmo. Envolva as pessoas, conte para as pessoas, testemunhe para as pessoas. Dê às pessoas a oportunidade de elas serem envolvidas no seu milagre. Algo que Deus tem falado muito para nós nesse tempo. Seja um instrumento de Deus para encher outras vasilhas. Irmão, a gente precisa parar de olhar só para nós. E começar a permitir que Deus use a nossa vida. Eu achei muito bonitinho o que a Tchelle fez hoje. Para quem não sabe, a Tchelle, levanta a mão. Seja bem-vindo. Obrigada. A Tchelle, eu estava preparando para o culto. E eu estava lendo a ministração que a bispa mandou para os pastores, do culto dessa noite. E eu estava nesse ponto da ministração, que fala, seja um instrumento de Deus para encher a vasilha de outras pessoas. Irmão, pelo amor de Deus, não seja aquele crente que só quer receber. Ai, eu preciso ser visitado, eu preciso ser carregado. Ninguém faz nada por mim, faz você pelo outro. A Bíblia diz o seguinte, aquilo que você quer que o outro faça para você, faça você primeiro. Faça você primeiro. Às vezes a gente escuta umas coisas na igreja, ai pastora, porque eu acho que as pessoas na igreja podiam cumprimentar as outras, eu também acho. Ontem a gente estava conversando isso, né, Joyce? Vai você e cumprimenta. Ai, ninguém olha em mim, vai você e olha no irmão. Ô, irmão. Mas é verdade, seja você um instrumento de transformação. Não é, Flaviane? Seja você um instrumento. Nossa, eu observei que lá na igreja, as pessoas não fazem isso e seria legal. Ao invés de você ficar orando, Deus, levanta alguém para fazer. Faz. Encha a vasilha de alguém. Seja instrumento de Deus na vida de alguém. Gente, é tão gostoso quando alguém chega para você e testemunha de que você foi um instrumento de Deus na vida da pessoa. Fala sério. Você se sente, irmão, útil para o reino. Quando alguém fala, nossa, irmão, que dia eu conversei com você orou comigo e olha,
Foi uma bênção para mim. É tão gostoso isso. Eu estava lá na minha casa, preparando a ministração, essa parte aqui do encher as vasilhas. Aí a Tchelle me mandou uma mensagem. A Tchelle é maquiadora. Ela transforma Fionas, estou brincando. Ela transforma mulheres. Só quem assistiu o Shrek sabe que riu. E aí ela me mandou uma mensagem, ela falou para mim assim, Deus falou comigo que eu preciso resgatar a autoestima das mulheres. Me arruma 20 mulheres que quer ter a autoestima resgatada. Falei, 19, bem, porque uma já é eu. E aí eu coloquei lá no grupo das mulheres. O que é isso? Ela poderia ter pensado assim, talvez tenha pensado. Nossa, mas o que o meu talento de maquiadora pode ser útil no reino? Irmão, tudo que Deus te deu de talento é útil no reino. Tudo que Deus te deu. É uma questão de dispor o coração. Quando você dispõe o teu coração e fala assim, Deus, o Senhor pode usar o meu talento do jeito que o Senhor quiser, Deus te dá ideias. Deus deu uma ideia para ela. O que você acha? As irmãs da igreja estão precisando de um up. Na emoção. Não, porque mulher, quando sai de salão, gente, fala a verdade, a gente se sente a própria Rainha Elizabeth. É verdade. A gente se... Não olha, a gente não quer fazer mais nada. A gente não quer lavar uma louça, porque vai estragar a nossa unha. A gente não quer. É verdade. A gente queria ter súditos para fazer tudo por nós, para não estragarmos o cabelo. Você não quer nem dormir para não estragar a maquiagem. Porque senão tem que tirar, na verdade, porque não pode dormir de maquiagem. Então, eu achei tão bonitinho que eu estava preparando para o culto dessa noite. E ela me mandou uma mensagem. Falei, pode deixar. Que eu vou arrumar umas irmãs precisadas. Estou brincando, irmãs. Deus sabia. Teve uma até que falou para mim assim, pastora, ela não está aqui. Pastora, eu estava orando a Deus essa semana. Crente ora para tudo, né? E eu estava falando para Deus assim, Deus, eu preciso fazer um curso de automaquiagem. Porque eu gosto, mas ela falou assim, mas não dá certo, a gente vai nas lojas, no Boticário, a gente compra aquele monte de coisa, parece que jogou um reboco na cara. Aí ela falou assim, eu estava até pensando de fazer, eu até estava pensando uma pessoa aqui em Paraíso para fazer um curso. Eu falei, faz com ela. Você vai até ganhar uma aluna já, de curso de automaquiagem. Sabe, queridos, isso é repartir azeite. Quantas coisas Deus pode fazer? Eu não sei se você percebeu, quantas coisas Deus tem feito na igreja nesse tempo? Quantas coisas Deus tem liberado sobre a igreja? E no que você está inserido? Talvez você está sentado aí pensando assim, ai pastora, mas eu não tenho talento de cantar, eu não tenho talento de pregar, eu não tenho. Irmão, mas algum talento Deus te deu. Dê espaço para o Espírito Santo usar isso. A Tchelle não sabe, mas eu estou avisando de púlpito. Eu e Cindianas, nós vamos filmar, nós vamos jogar no grupo da igreja, fazer uma, sabe? Pedir para a bispa deixar a gente colocar no Instagram para falar, vai ser o dia do resgate da essência feminina. Você viu? Deus deu até os nomes poderosos, aí vai torcer lá. As irmãs que estiver querendo casar, a gente já vai colocar lá, disponível. Irmã, vai ser só a chance. Você pega a foto, coloca lá, fala, procura-se um varão. Pois eu já anotei os nomes, peguei os telefones, vou passar para ela estar entrando em contato e vendo com vocês certinho como que vai ser esse esquema. Quarto, dependa de Deus do começo ao fim. Por quê? Porque a gente é assim. A gente recebe uma palavra de Deus igual ela recebeu. Aí ela foi lá. Foi, pegou as vasilhas, foi enchendo elas de azeite. Se fosse eu e você, na hora que acabássemos de encher as vasilhas de azeite, o que nós faríamos? Ia lá vender, pagar as contas? Deus abençoe, profeta. E olha lá se voltasse para falar Deus abençoe. A gente precisa aprender a depender de Deus do começo ao fim do processo. Porque muitas vezes Deus começa a trazer respostas e nós paramos de depender de Deus.
Pronto, Senhor, agora o Senhor já abriu a porta, agora o Senhor já me deu o estabelecimento, agora o Senhor já me mandou cliente, agora o Senhor abriu o emprego que eu queria, pronto. Não, pronto não. E agora, Senhor, qual é o próximo passo? Porque entenda que a minha vida e a sua vida é do Senhor, e Ele precisa ser consultado o tempo todo. Deus, e agora, o que nós vamos fazer? Já deu certo o primeiro passo, e agora? E aí Deus vai dar o segundo. Foi o que essa mulher fez. Consegui as vasilhas, enchi de azeite. Eu vou voltar lá e vou perguntar, e agora? Venda e viva do resto. Muitas vezes falta em nós essa postura de continuar dependendo de Deus. Você está vendo Deus mover, você está vendo Deus fazer, continue perguntando para Ele, e agora, Senhor? Qual é o próximo passo? O que nós faremos? Deus abriu uma porta de trabalho para você, continue perguntando, Deus, agora eu estou dentro do meu trabalho, eu estou dentro do lugar que eu queria, e agora? O que o Senhor tem para mim aqui dentro? O que o Senhor quer fazer através de mim? Onde o Senhor quer me levar? Irmão, a gente não pode se acomodar. Nós precisamos depender do Senhor, sempre do começo ao fim. Porque Deus sempre vai ter mais para liberar sobre nós. Deus não está engessado. E a gente acha muitas vezes que Ele está. Então Ele libera um negócio, a gente para ali. Você não tem que parar. Continua perguntando, continua buscando, continua dependendo, continua clamando. Continua rendendo sua vida na presença do Senhor. Está com um sentimento ruim, Senhor, por quê? Senhor, o que está acontecendo? Vem um pensamento ruim, Senhor, de onde vem esse pensamento? Vem uma coisa negativa, isso é dependência de Deus. Vou te ensinar uma oração que eu faço. Quando vem um pensamento do nada na minha cabeça, que eu não sei de onde vem, nem para onde vai. Sabe que esse pensamento, eu falo, o sangue de Deus tem poder? Onde saiu isso, Jesus? Misericórdia? Sabe o que eu faço? Eu aprendi a fazer isso. Eu paro na hora e falo assim, Deus, em nome de Jesus, julga esse pensamento e o espírito que está por trás desse pensamento, porque ele não é teu. E mete fogo nisso em nome de Jesus. Pronto, passa. Isso é depender de Deus. Porque o inferno vai trabalhar de todas as maneiras. Eu falo muito isso aqui na sede. E eu vou repetir de novo. O inferno vai trabalhar nas tuas emoções. Porque a porta que ele tem para acessar o ser humano são as nossas emoções. Gente, você acha que o diabo não falou para essa mulher assim, ó, você está maluca? Como é que vai multiplicar azeite se você só tem um golinho de azeite, mulher? Como é que isso vai acontecer na tua vida, mulher? Você acha que não, gente? Você acha que o diabo não falou para ela, olha a tua realidade, já vai despedindo das crianças, não tem mais saída, não tem mais solução. Só que uma coisa o inferno não conseguiu, ele não conseguiu acessar a emoção dela, ele não conseguiu plantar um sentimento dentro do coração dela. A minha e a sua batalha é essa. Depender de Deus é depender até mesmo nas nossas emoções. É dizer para Deus assim, Deus, as minhas emoções hoje estão abaladas, os meus pensamentos hoje não são dos melhores, o sentimento do meu coração hoje não está de acordo com a tua vontade, mas eu rendo tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou passando. Eu rendo na tua presença agora e eu te faço um pedido, julga tudo isso aqui. Desce com o teu fogo, Espírito Santo, e purifica tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou pensando, tudo que está passando aqui dentro do meu coração. Desce com o teu fogo agora e purifica isso. O Espírito Santo vai tirar tudo que não é dele de dentro de você na hora. Na hora. O que Deus quer ensinar para nós nessa noite é onde nós temos plantado a nossa vida. Onde nós temos colocado a nossa vida. Em que a nossa vida tem se respaldado. Sabe, Deus espera de nós pessoas que, para toda e qualquer circunstância, busca a presença dEle. Para o bem ou para o mal. Para o dia bom ou para o dia mal, quero dizer. Deus espera de nós pessoas que acreditem no poder dEle. Irmão, eu sei que tem hora que é difícil. Eu não vou ser hipócrita. Tem hora, gente, que você vai literalmente carregado por Deus. Tem coisa que acontece na vida da gente que você para e você fala assim, Deus, eu não tenho condições. Eu sei disso. E é nessas horas que nós precisamos nos entregar ao Espírito. Não entregar o teu Espírito, tá, irmão? Nos entregarmos ao Espírito de Deus.
Eu acredito que é nessas horas que... Ah, eu, das antigas. É nessas horas que aquela música da Lauriette faz muito sentido para mim. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá para viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que para Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Você é alta. E ela vai dizer, sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Querido, tem hora que vai ser só você e o Espírito de Deus, mas ninguém. Tem horas que vai ser só você e a presença dEle. Mas eu te garanto uma coisa, ela vai bastar. Porque tem dor, querido, que só o Espírito, ninguém mais consegue trazer paz. E o desejo do coração de Deus é que a gente se entregue a Ele, sabe? O desejo do Espírito de Deus é que a gente tenha a postura dessa mulher. Jesus está sendo tudo vendido. Talvez você não tenha parado para pensar na profundidade da situação dessa mulher. Você já imaginou? Eram os filhos dela. De repente você está perdendo coisas importantes para você. Talvez você está aqui nessa noite e o que está sendo vendido, o que está sendo quase levado como escravo, seja sonhos, família, filhos. Eu não sei o que está sendo levado de você. Mas Deus, Ele tem uma resposta para você nessa noite. Confia. Confia. Se renda. Entrega literalmente. Você vai entregar uma, você vai entregar duas, você vai entregar 3, você vai entregar 10, entrega quantas vezes for necessário. Mas não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Não para, não. Mas se entrega. Se você recebe essa palavra, eu convido você a se colocar de pé. Se você sentir no teu coração de vir aqui no apelo, eu peço para o louvor subir. E a pergunta é, onde você tem plantado a sua vida? Onde você tem plantado a sua vida? Onde você tem plantado o seu coração? Onde você tem plantado a sua história? Onde você tem plantado os seus sonhos? Se você quiser vir aqui na frente, se ajoelhar e falar para Deus qual é a realidade do seu coração, você pode ficar à vontade. Para ficar no teu lugar, para se ajoelhar no teu lugar, para vir aqui no apelo. E você vai abrir a sua vida. Você vai abrir o seu coração.
E você vai tomar uma decisão nessa noite. Jesus, eu quero plantar a minha vida aqui. Eu estou plantando as minhas dores. Eu estou plantando meus traumas. Eu estou plantando aqui na tua presença as inquietações do meu coração. Jesus, eu estou aqui no teu altar nessa noite igual aquela mulher. E aí eu te convido a dizer para ele o que você está perdendo. Aquela mulher estava perdendo os filhos. O que você está perdendo? Começa a dizer para Deus, Jesus, cheguei aqui nessa noite, eu estou perdendo a minha família. Eu estou perdendo meu filho para as drogas. Eu estou perdendo meu filho para o mundo. Eu estou perdendo meu casamento. Eu estou perdendo meu trabalho. O que você está perdendo? E toma a decisão que aquela mulher tomou. De dizer para ele, olha, eu estou perdendo e eu sirvo ao Senhor. Quando ela chega para Eliseu, ela chega dizendo assim, olha, dentro do coração dela, ela estava dizendo assim, olha, eu sei que o senhor pode fazer alguma coisa, profeta, porque eu já vi Deus fazer na vida do meu marido, eu vi tanta coisa. E você vai trazer à sua memória agora tudo aquilo que você já viu Deus fazer. E você vai realimentar a tua fé com aquilo que você já viu Deus fazer. Quantas portas você já viu Deus abrir? Para você, em você, através de você. Começa a colocar isso diante do trono de Deus e dizer, Senhor, hoje eu reativo a minha fé e a minha esperança no teu poder. Eu reativo a minha fé e a minha esperança no Senhor. Porque o mesmo Deus que abriu portas no passado é poderoso para abrir de novo. O Senhor é poderoso para fazer o meu azeite transbordar. O Senhor é poderoso para me dar graça, para que eu não perca essas coisas que eu estou perdendo e são tão importantes para mim. Coisas que o Senhor me deu um dia. Senhor, em nome de Jesus, nós reativamos, nós reavivamos, nós restabelecemos a nossa aliança com o Senhor nessa noite. E nós declaramos, ó Pai, que nós rendemos toda a nossa vida no Teu altar aqui agora. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha ao encontro da necessidade, do clamor, da dor, da oração de cada filho Teu aqui agora, em nome de Jesus. E eu ordeno agora que toda dor, toda tristeza, todo peso, solte a sua vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo que pesava sobre você, toda incredulidade, toda dúvida causada pela dor, eu ordeno agora que toda palavra que entrou no teu coração, que te feriu, que elas sejam cicatrizadas agora pelo Espírito de Deus em nome de Jesus. Tudo que amarrava a tua vida em palavras, em situações, em olhares, que trouxeram feridas para dentro do teu coração e do teu ser, eu ordeno que isso seja cicatrizado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. E na hora que você terminar de fazer a sua entrega, de render o seu coração, de dizer para Ele, Jesus, eu vou confiar. Ainda que eu não tenha nada aos meus olhos, eu vou confiar que o Senhor é poderoso para pegar o pouco que eu tenho aqui e abundar, e superabundar, e transformar, e renovar, e restaurar. Quando você terminar de entregar, você vai se colocar de pé e você vai tomar uma decisão. Eu vou te louvar, Jesus. Eu vou aprender a te louvar independente da situação. Eu vou te louvar mesmo nessa hora da dor. Porque o inferno, querido, ele quer te fazer calar. Ele quer calar a tua voz. Ele quer calar a tua adoração. E é nessa hora que eu e você precisamos abrir a nossa boca e dizer, nada pode me calar. Porque independente do que eu passo, eu te adoro. Independente do que eu vivo, eu te louvo. Independente da minha dor, eu te busco. Independente de qualquer coisa, tu és o meu Deus e o meu Senhor. Então na hora que você terminar de orar, de entregar a tua vida no altar do Senhor, você vai se colocar de pé e você vai adorar o Senhor nessa noite. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Vai abrir o seu coração na presença de Deus. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar.
o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Enquanto isso, então louve. Começa a adorar o Senhor essa noite. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Sabe o que acontece? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Ó, a segunda parte. A gente precisa entender. Entenda isso no seu coração. Até no silêncio dele ele trabalha, querido. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E o que a gente faz? Basta somente esperar. Oh Deus, o que Deus irá fazer? A sua hora vai chegar. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então adora, então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Ele vai. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Oh, aleluia, 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 Jesus, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos por quem o Senhor é. Nós declaramos o nosso louvor, nós declaramos a nossa adoração, nós declaramos que a nossa vida ela não está pautada no que nós vemos. Você pode dizer isso para o Senhor nessa noite: a minha vida ela não está pautada pelo que eu estou passando, a minha vida não está pautada pelo que eu estou enfrentando, a minha vida ela não está pautada pelas circunstâncias que estão diante de mim, mas a nossa vida ela está escondida no Senhor. E nós rendemos a nossa vida no teu altar. Nós rendemos o nosso coração no teu altar. Nós te adoramos, Jesus. Então começa a encher a nossa vida agora com a tua presença.
Em nome de Jesus, onde havia dor. Em nome de Jesus, onde havia tristeza. Em nome de Jesus, onde havia angústia. Em nome de Jesus, onde havia peso. Vai saindo agora em nome de Jesus. E a presença do Espírito de Deus comece a te envolver agora. Comece a transbordar agora. Em nome de Jesus, comece a ser tocado, comece a ser ministrado. Aonde havia dor, aonde havia sofrimento, vai dar lugar à alegria, vai dar lugar ao gozo, vai dar lugar à presença do Espírito de Deus agora. Então o Espírito Santo começa a passar no nosso meio agora, começa a passear no nosso meio agora, e começa a transbordar, começa a transbordar, começa a transbordar, começa a mudar vidas aqui nessa noite, começa a mudar circunstâncias, começa a mudar futuro, começa a escrever uma nova história. Olha para o Senhor nessa noite e diga a Ele: Senhor, eu sei que o Senhor tem uma nova história para mim, por isso eu renovo a minha aliança com o Senhor, por isso eu renovo a minha história com o Senhor nessa noite, porque o Senhor tem um novo tempo, uma nova história, o Senhor tem uma nova história. Entenda isso no teu espírito nessa noite. Há um mover sobrenatural de Deus estabelecendo um novo tempo, o tempo do choro, o tempo da dor, o tempo da tristeza ficou para trás. O Senhor estabelece um novo tempo sobre nós, e Ele faz nova todas as coisas. Receba essa verdade no teu espírito agora. E se você é batizado do Espírito Santo, abra a tua boca agora e começa a adorar o Senhor em línguas. Transborda o céu dessa igreja com o teu louvor, transborda o céu dessa igreja com a tua adoração agora, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, Jesus, nós te engrandecemos, ó Pai, nós te exaltamos, te damos o nosso louvor, te damos a nossa adoração, te damos a nossa gratidão. O nosso coração sai daqui cheio, cheio da alegria, cheio do sustento, cheio da fortaleza, cheio do renovo, cheio da presença. Ora balabalaxe canta na balassuri anda na balaxe canta na balas. Oh xarabalabaxe canta na balassuri anda na balaxe calabas. Ori anda lá, xeri anda na balassuri anda na balas. Ori anda na balabaxe anda na balassuri anda na balassuri canta na balas. Oh xarabalabalabaxe canta na balassuri anda na balas. Orianda na balas, xerianda na balas, surianda na balas. Oh Jesus, oh Jesus, muda tudo que precisa ser mudado em nós. Nós te damos liberdade, Jesus. Dê liberdade ao Espírito de Deus agora. Dê liberdade ao Espírito de Deus agora. Dê liberdade ao Espírito. Dê liberdade para Ele mudar as coisas de lugar. Dê liberdade para Ele mudar o teu pensamento. Dê liberdade para Ele mudar a tua visão. Dê liberdade para Ele mudar o teu ser. Dê liberdade para Ele te libertar. Dê liberdade para Ele te transformar. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus, porque a nossa vida é a tua habitação. A nossa vida é a tua habitação, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Jesus, que o Senhor cele sobre nós essa verdade, Pai, que nós temos um Pai, nós temos a quem recorrer, Tu és a nossa esperança, e nós deixamos aqui no Teu altar, tudo que nos pesava, tudo que nos angustiava, tudo que nos atormentava, nós deixamos no Teu altar agora. E nós voltamos, ó Pai, leve para os nossos lugares. E que a Tua presença nos acompanhe, ó Pai, para a nossa casa. Que a Tua presença nos acompanhe na nossa semana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar. Parece que você está... Amém, queridos? Guarda essa palavra no seu coração. Deus é Pai. E sempre que você precisar, você pode e deve recorrer a Ele. Você pode e deve criar um ambiente
na sua vida, na sua casa, para a presença dEle. Para que Ele transborde em você e transborde através de você. Amém, queridos?